Boa tarde. Hoje em destaque o mês de agosto, o querido mês de agosto, que foi cantado para as primeiras gerações de portugueses que emigraram, maioritariamente para a Europa nos anos 60 e 70 do século XX. Também o mês de agosto, o mais escolhido para férias da maioria das empresas e alguns serviços do Estado, como a Justiça e o Ensino. O agosto de festas e romarias, particularmente nesta nossa região do Minho. O agosto do maior movimento turístico, de turistas de dentro e turistas do país. E é então este mês de agosto, das férias, da visita dos portugueses que emigraram, das festas e romarias e do turismo, que destacamos hoje com um painel no feminino, por isso convidamos e temos em estúdio a Aurora Marques, que é empresária, a Fernanda Rocha, que além de professora é também empresária da área do turismo, e Elsa Ribeiro, que além de bióloga e professora, exerce neste momento as funções de Presidente da Câmara de Vieira de Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Continuamos no mês de agosto, no mês das férias, no mês em que os imigrantes vêm, os que vêm, falaremos disso, e no mês também em que há mais movimento turístico. Exatamente, olá, muito boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, boa tarde aqui às minhas colegas de painel, a doutora Fernanda, a Aurora, também ao Zé Luís, muito obrigada pelo convite. Efetivamente é um querido mês de agosto, porque é muito querido nestas nossas vilas, porque também recebemos os nossos imigrantes que nos são muito queridos, por isso é efetivamente um mês especial. Claro que nós atualmente sabemos que nem todos os imigrantes vêm no mês de agosto, alguns vêm mais cedo, outros vêm mais tarde, mas continua a ser um mês onde a maioria dos imigrantes nos visita, principalmente na primeira quinzena do mês de agosto. E nós já registramos aqui, mas há anos atrás, que alguns já nem vêm de férias a Portugal. Pronto, mas muitos deles ainda continuam a vir, aliás, depois a Aurora também nos poderá fazer o reporte dessa mesma situação, mas também tenho a certeza que muitos continuam a vir. Atenção, temos várias gerações de imigrantes e eu tenho tido basicamente o feedback de que esta nova geração de imigrantes, que muitas vezes já são imigrantes de terceira e quarta geração, têm a necessidade e o gosto de voltar às raízes dos seus progenitores. Às vezes vemos até aí brasileiros procurando uma origem. É verdade, mas neste caso estou a falar mais da parte de França, Suíça, que eram os nossos, Luxemburgo, que eram os nossos países por Esses por brasileiros norma. são descendentes de imigrantes portugueses. Alguns deles são, aliás, a minha família da minha avó materna esteve muito tempo no Brasil e se calhar na altura, ali nos anos 30, anos 40, era normal haver uma imigração também para o Brasil, que depois foi substituída pela parte mais Europa, mas ter família no Brasil, aliás, eu lembro-me perfeitamente quando vinham brasileiros, toda a gente estava à espera que viesse o papagaio, a colacau, ou seja, aqueles produtos que nós víamos muitas vezes só em telenovelas e estávamos todos à espera de os ver. Não só o sotaque, mas, ou seja, era um tipo de imigração diferente, não é? E vinham cá às vezes uma vez e depois não voltavam há anos e anos e anos. E deixaram também as suas marcas nas chamadas casas dos brasileiros. Exatamente, aliás, tem uma arquitetura típica, as casas dos brasileiros, não é? E depois contavam aquelas histórias, muitas vezes que ainda vinham de barco e eram horas e horas de navegação, ou seja, era efetivamente uma experiência diferente. Os baús, ou seja, tudo isso faz parte um bocadinho das nossas infâncias também. Agora estava-me a circunscrever mais à parte dos imigrantes mais ligados à França, e os europeus. A Suíça, Luxemburgo, ou seja, mais ligados à parte europeia. Claro que nós sabemos que temos imigrantes nos 4 cantos do mundo, por isso é normal termos imigrantes também oriundos, neste caso da América, como da África, e cada vez mais os nossos jovens também têm uma situação de navegar pelo mundo, que nos Erasmus escolares, em toda a sua experiência de vida, por isso esta globalização também é cada vez maior, e no caso aqui de Vieira de Minho também. Hoje também somos mais um país de destino, também para africanos e países. Sim, também somos mais um país de destino. Zona da Ásia
também, além de brasileiros. Também, aliás, se nós neste momento descermos aqui à Avenida Barjona de Freitas, de certeza que nos cruzamos com várias nacionalidades. Isso, coisa que não acontecia, por exemplo, há 3 ou 4 anos atrás. Não vamos mais longe no tempo, ou seja, somos um país de destino, somos um país onde as pessoas vêm muitas vezes para trabalhar, mas também vêm para ter boa qualidade de vida. Nomeadamente, nós temos algumas pessoas que vêm para Vieira do Minho e para Portugal no geral e para Vieira em particular, devido às qualidades de vida que têm, continuam a trabalhar à distância muitas vezes com países até americanos, neste caso, e a ter os seus filhos e a sua vida aqui num sítio que consideram que tem boa qualidade de vida e que tem segurança. Ou seja, isto também marca muitas vezes a escolha de um país, a escolha de um território para férias. Recentemente até americanos resolveram vir para cá, parece. Sim. Nós temos, por exemplo, uma família que vive em Calvos, Roças, que é constituída, que são todos americanos, são 5 filhos, pai e mãe que trabalham à distância em empresas americanas, e entretanto os 5 filhos, um deles já fez aqui, completou aqui o 12º ano, já está no sistema universitário português em Coimbra, uma delas ainda está na escola primária, na escola básica de Roças, ou seja, efetivamente adaptaram-se muito bem e inclusive a mãe já canta no coro em Roças, por isso já estão a ver quanto dinâmicos e integradores que as pessoas também são. Mas esses são os mais fáceis porque falam a mesma língua. Neste caso falam inglês, não é? E posso-vos dizer que um dia cheguei e disse bom dia e os meninos era nesse caso dessa classe, me disseram: Elsa, aqui além de dizeres bom dia tens que dizer good morning. E eu achei que efetivamente eles já estavam no processo de integração. E os nossos miúdos fazem esse processo de integração muito bem feito, ou seja, cada vez têm mais atividades multiculturais. Claro que eu aqui sou muito adepta de que não deve haver aculturação, deve haver a partilha cultural e conhecermos os hábitos culturais e respeitar os hábitos culturais. Quer eles os nossos, quer nós os deles, sem que haja uma aculturação, porque não é isso que deverá ser a realidade. Por isso estamos num território onde facilmente ouviremos outras línguas, com outras etnias, com outras maneiras de ser e de estar. Quando há um bocado falou na parte turística, Vieira do Minho tem aumentado a procura também em termos turísticos, temos uma oferta muito boa e diversificada em termos, por exemplo, de turismo de alojamento local, e elas neste momento têm muita procura. Claro que este verão também há um destaque especial para uma zona de barragens, zonas de água, porque a temperatura está muito elevada, daí ainda mais o gosto pela frequência aqui de zonas com serra, com água, com tudo isso, ou seja, efetivamente temos muito por oferecer, além da parte também cultural. Disso falaremos já também no turismo, mas Fernanda, nós assistimos hoje aqui, e isso se viu anteriormente, hoje assistimos Portugal como um destino de imigração para muita gente. Sim, é efetivamente. Eu penso e às vezes, de acordo com, enfim, nós aqui parece que não temos assim ainda registros importantes negativos, mas o que aconteceu, por exemplo, recentemente num dos concelhos da periferia de Lisboa, tratados como os nossos nos anos 60, em França, por exemplo. Estes fenómenos ocorrem sempre, porque efetivamente às vezes a massa é muito pesada e a quantidade de facto de situações que se vão gerando, nós não estamos preparados para receber tanta gente em tão pouco tempo. De modo que nem a legislação se adaptou, está tudo vai atrás, porque o fluxo foi muito grande. Eles vieram de todas as partes do mundo e muitos vieram muito bem economicamente, conseguiram instalar-se, mas há muita gente que vem muitíssimo mal. O país parece o país é um bom centro de acolhimento para pessoas de altos rendimentos, porque pagam menos impostos. Isso eu não estou bem dentro. Isso é uma parte política que eu não domino muito. Contudo, a apreciação que eu faço em termos globais é que nós fomos efetivamente um país eleito para pessoas que querem viver com qualidade, com mais paz, com mais segurança e com mais estabilidade. E também, como forma, Portugal é para muita gente, mesmo para os brasileiros, é como que um trampolim para depois seguirem para outros países da Europa. Eles não vêm com o objetivo de se fixar em Portugal. Sabem que Portugal não é muito rico, os nossos recursos não são assim tão grandes. Contudo, parece-lhes que será a forma
melhor entrarem de saltarem para no outro famoso país. espaço de Schengen, onde a circulação Exatamente. é livre. E isto registra-se, Aurora Marques. Bem, antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes de Alto Ave, boa tarde aqui às minhas e ao meu colega de painel, de mesa, e voltando ao início da conversa, que seria o meu querido mês de agosto e como funciona a dinâmica dos nossos imigrantes, que eu vou começar por focar aí, até porque já estamos a alargar-nos aqui para um tema que é interessante, mas poderá vir agora numa segunda parte. Com efeito, os nossos imigrantes, principalmente os franceses, procuram mais a nossa terra, as nossas terras a nível nacional no mês de agosto, enquanto que as outras nacionalidades, ou os que estão noutros países, dividem mais as suas férias. No entanto, já não há tanta gente agora em agosto nas nossas terras, porque as pessoas começaram a dividir as férias, a virem mais vezes às suas terras, aos seus países de origem. Muitos destas últimas gerações mais novas, até porque fruto da escolaridade que tiveram, porque há muita imigração agora de pessoas licenciadas, pessoas que andaram mais tempo na escola do que os seus pais e que veem as férias de uma forma diferente. Ou não vêm agora nesta altura e vêm mais tarde, entretanto vão a outros países de férias, ou vêm uns tempos de férias e voltam, e aqui só estão, por exemplo, têm 2 semanas de férias, dividem entre ir para o exterior e vir uma semana aqui para Portugal, mas na realidade aquele mês de agosto típico já não é, foi-se diluindo e as pessoas... Também a situação familiar também se altera, quer dizer, os pais também vão desaparecendo, aqueles também que é verdade. chamavam o à que terra chamavam mais, as pessoas mais eram os pais, naturalmente, que estavam cá, as famílias que estavam cá, mais idosas, entretanto, conforme vão partindo, a vontade de regressar é diferente. E depois também há aquela situação... Há depois a questão da propriedade, que nem sempre... Sim, e depois também há aquela questão que muitos jovens não se adaptam à nossa calma, querem outras coisas e não querem vir... Depois, mais tarde, já pensam em regressar, mas a maior parte acham que aqui não se faz nada. Temos um bocadinho destas misturas em termos de imigração. No entanto, é facto que uma grande maioria não abdica vir de férias no verão, em agosto também, mas em julho também. Até porque, falando, por exemplo, dos imigrantes suíços, quase todos é assim, mas na Suíça nota-se mais, há vários tipos de viagem de férias aqui a Vieira do Minho ou aqui a Portugal, que tem a ver com o que eles fazem, se estão nas obras vêm numa determinada altura, se estão na hotelaria vêm noutra altura, se têm filhos na escola vêm em altura porque os pais com filhos têm preferência de escolha de trabalho, vão mais... Condiciona muito e nota-se muito, e é por isso que eu digo, os suíços são aqueles que, por exemplo, a escola em princípio começa à volta do 6 de agosto e nós vamos começar a ver os imigrantes suíços que vieram aí a partir dos 12 de julho, mais ou menos, começaram as férias à volta dessa data, claro que não tenho aqui presente exatamente o dia, mas que agora lá, a partir do 5, máximo até ao 10, já estão a regressar aos países de acolhimento para pôr os meninos na escola, porque lá, como sabemos, não se pode faltar às aulas, como aqui já começa a ser mais difícil, mas que se fazia. As pessoas iam mais tarde um bocadinho e as pessoas... Lá não é possível, tem multas. Também há registro de faltas, não é? Sim, mas lá não se pode mesmo. São mesmo castigados e têm multas, não podem mesmo. Há uma disciplina, há regras que são efetivamente... Somos mais brandos? Não, é diferente. É assim, se calhar no passado houve uma cultura diferente, por exemplo, agora em termos de número de faltas é muito residual, ou seja, também eles são avaliados de uma outra forma, ou seja, efetivamente não existe esta negligência tão grande, que não quer dizer que não haja abstinência, ou seja, neste caso que as pessoas deixem de ir às aulas, e que hajam faltas por isso mesmo, mas não quer dizer que muitas vezes o nosso sistema é mais brando porque não multa. Só porque não multa. Porque não existe aqui uma parte financeira, não é que esteja associada à falta, mas existe uma outra forma de penalização muitas vezes. Claro que aqui, ao contrário, por exemplo, na Suíça, essa falta implica uma coima,
e aqui não implica, daí se calhar sermos diferentes. Claro que eu ainda sou do tempo das Ou como se diz, isto usando apenas uma frase conhecida, é o relógio suíço. É o relógio suíço. Claro que aqui, por exemplo, eu ainda sou do tempo das aulas começarem depois da Feira da Ladra. Sim, também. Claro. Ou seja, eram aqueles 3 meses de férias e as aulas Depois de começarem da 5 Feira de da Ladra. outubro. Ou seja, nunca antes de 5 de outubro, que nos dava aqui um espaço de verão que parecia que nunca mais acaba. Maravilhoso, como diz aqui a doutora Fernanda. Mas, entretanto, também nós tivemos que nos adequar aos outros calendários escolares que vigoram por toda a Europa, e o que é que nós temos? As aulas a começar a 11 de setembro no próximo ano letivo, por exemplo. Ou seja, perdemos aqui um mês de verão. Claro Ganhamos em trabalho. Ganhamos em trabalho, ou seja, isto para dizer o quê? Lá começa mais cedo, mas tem muito Tem mais as períodos interrupções de de férias, da neve, durante o tudo ano. isso. É na neve, é das castanhas, é de várias Ou seja, coisas. eles não é? Como nós. acabam por ter na mesma, o Ao mesmo mesmo tempo. número de dias. É calendarizado de maneira diferente. Agora que nós também não somos assim tão brandos costumes, exige também esta assiduidade às aulas, e nós sabemos tudo isso. Ou seja, no fundo os calendários também se vão acertando. É claro que aqui, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que as escolas privadas e alguns colégios de Braga, por exemplo, têm uma calendarização diferente. Começam a 1 de setembro começam as aulas. E depois acabam por ali em novembro terem uma interrupção de uma semana, e na Páscoa terem uma maior interrupção. Ou seja, o que o Ministério permite é que haja um número fixo de dias de aulas, depois com o início previsto e um fim previsto. Depois é uma gestão que é feita de uma forma um bocadinho flexível. Claro, não tem toda a flexibilidade, mas é feita de uma maneira flexível, de maneira a não comprometer, por exemplo, os exames nacionais e todas essas dinâmicas. Mas existe aqui uma determinada flexibilidade, o que não implica, se calhar no futuro, de termos esses espaços de interrupção, porque cada vez mais a maioria dos pedagogos considera que se deve evitar períodos muito prolongados e deve haver ali quebras no sentido de depois haver melhores resultados escolares. Ora, Marcos, para manter o seu discurso ou concluir, se quiser, de qualquer modo, há uma diferença hoje na deslocação dos nossos imigrantes. Sim, a maior parte das pessoas neste momento, por exemplo, viaja de avião, e antigamente viajavam de comboio, de autocarros ou de comboio, principalmente de França vinham no que eles chamavam o comboio com cocheta, que significava que era o comboio com cochete, em que eles pagavam um suplemento para poder ter direito na viagem ali a partir da fronteira de Andaia, poderem dormir, ter uma cama, enfim, devia ser, não era bem uma cama, mas enfim, um beliche para poderem dormir. E então as viagens eram quase todas feitas em comboio. Na altura as pessoas entravam no Porto, Campanhã, e depois até a Andaia normal, depois iam em cocheta, como eles diziam, até ao destino final. Ou então do autocarro, mas o autocarro antigamente era uma coisa, agora tem ar-condicionado, tem internet, tem casas de banho, tem comida, muitos deles, ou seja, tudo isto também foi alterando de uma forma gradual, para melhor, entendo eu. Mas uma grande maioria ainda usa o avião, até porque cada vez mais há companhias aéreas consideradas também de baixo custo, além daquelas tradicionais que toda a gente conhece, e não vou agora aqui discutir se o baixo custo é verdade ou, mas pronto, de baixo custo, e que faz com que as pessoas cada vez mais marquem as suas férias em termos de parte aérea muito mais cedo. Em janeiro e fevereiro, quando já conhecem os calendários de férias, já estão a fazer as reservas para os seus bilhetes de avião, ou até para as suas férias para o exterior, ou mesmo para hotéis, que as pessoas aqui agora também já usam. Enfim, já começam a fazer mais coisas, não é só... Porque antigamente, aquela geração antiga de imigrantes chegava a Portugal, o que é que fazia? Obras em casa. Tira uma coisa, põe outra coisa. Tira uma coisa, era o que se fazia. Agora já não. Aliás, e agora até ainda se vê uma coisa diferente também a nível da imigração. Se calhar fruto do que foi o Covid, que mudou os hábitos às pessoas. Vemos menos gente nos restaurantes e mais gente a comprar a comida para cozinhar em casa, ou nas casas, ou no alojamento local, ou onde quer que seja. Isto tudo... Podemos dizer que foi fruto do Covid, ou não, teríamos que estar aqui agora a debater, mas que se vê mais porque há um estudo que diz que a restauração que está em crise porque há muita gente, mas não há muito consumo. Também tem a parte financeira, não é? Talvez um dia falamos isso com os nossos empresários da restauração, mas em relação à imigração, àqueles que vêm, somos um bom país de acolhimento.
em termos gerais, se quer dar opinião. Estamos a falar dos imigrantes que vêm Os para imigrantes passar que férias vêm, ou não, aqueles que os vêm para imigrantes viver? Que vêm para emigrar, para ficar aqui. Para ficar cá, somos Claro, um bom... já foi dada a imagem dos que vêm, porque vêm para a reforma e aqui para boas reformas é um país fácil, não é? Um país fácil porque é generoso com os impostos, como se disse, para pessoas de altos rendimentos, mas para aqueles que vêm para aqui trabalhar. Bem, eu aqui estamos a entrar numa coisa Também que se temos chama economia e que se chama também políticas e que não é assim tão linear para se decidir aqui, porque as pessoas fazem-nos falta, nós temos falta de mão de obra, está mais do que provado. A forma como as pessoas estão a entrar aqui já é outro assunto que tínhamos que debater de outra maneira e dou, por exemplo, se um imigrante português quer uma nacionalidade suíça, além de ter que ir à escola, conhecer a história suíça de trás para a frente, falar suíço de trás para a frente, tem que fazer exames para poder adquirir a nacionalidade, aqui dá-se a nacionalidade sem mais nem menos, automaticamente. Não, Isto teríamos que rever. Também tem de aprender a língua, é bom que saiba, não é? É bom que saiba também, um imigrante também tem de aprender a língua para adquirir a nacionalidade. Certo, por exemplo, ao nível da escola, nós neste momento temos turmas de português de língua não materna. O que é que isso significa? Significa que é uma aprendizagem do português para alunos cujo português não é a língua materna e que eles aprendem, por exemplo, nessa mesma turma podemos ter alunos de vários níveis de escolaridade, de várias idades e que no fundo vão aprender a língua portuguesa, que é isso que se pretende. E no Exame Nacional deixam de ter o Exame Nacional, por exemplo, português, para terem um português de língua não materna, ou seja, temos aqui umas adequações curriculares que são feitas direcionadas para essa mesma população. E que promove depois o eventual pedido da nacional. Sim, mas a maioria dos alunos, eu estou a falar em idades escolares, tem uma apetência muito boa para as línguas e conseguem, embora considerem a língua portuguesa muito difícil, conseguem ir adquirindo e falar, principalmente a parte mais verbal, claro que depois a escrita é mais difícil, conseguem com uma certa celeridade dominar a língua, pelo menos na parte mais oral. Claro que aqui acresce uma coisa também que nestas gerações faz a diferença. Os nossos alunos portugueses começam também a ter cada vez mais apetência e competência para o inglês, fruto de todos os Erasmus, de toda esta nova dinâmica que lhes é incutida. Por isso, o diálogo, a conversação e a integração é facilitada ao nível escolar. Claro que depois isto também extravasa para a família e a adaptação é mais fácil. Claro que aqui, se for brasileiro, se for angolano, se for moçambicano, ou seja, tem uma língua comum, claro que a terminologia às vezes é diferente, mas tem uma língua comum que permite uma adaptação muito mais célere. Por exemplo, nós temos no sistema de ensino, aqui temos meninos israelitas, que é mais difícil, toda a dinâmica é mais difícil de integração, mas não é impossível. E quando, por exemplo, se fala no uso dos telemóveis em contexto escolar, se há coisa boa que teve esta tecnologia, que também tem muitas coisas más, mas se há coisa boa que teve foi o Google Tradutor, o que permite que em tempo real esses meninos e meninas consigam aceder a vocábulos da língua portuguesa e se consigam entender em meio comercial, em meio escolar, em meio social, o que é muito importante e por isso é que quando se fala na proibição do uso do telemóvel, está lá esta exceção para alunos oriundos e que não, no fundo... Para evitar as dependências também, não é? Sim, mas que para estes alunos permitem uma integração. Mas estes, e peço desculpa, mas estes estão mais... Estas tecnologias, tudo é bom desde que... Por isso é que eu disse, estamos a falar aqui em tecnologias que estes alunos têm e que estes imigrantes têm, que os nossos imigrantes não tiveram. Os nossos imigrantes chegaram a um país que não dominavam a língua e que tudo foi muito difícil. E quando recebemos estes imigrantes, não quer dizer que para eles seja fácil, porque também não é. Mas tem atualmente ferramentas que lhe permitem uma maior adaptação, uma maior integração, coisa que os nossos imigrantes, e estamos a falar aqui nos anos 60, tiveram que sair a monte, muitos deles já, analfabetos, ou seja, todo esse processo físico foi difícil, mas também o processo depois de integração o foi também. Claro. Por isso peço desculpa, mas essas crianças que estão na escola, consegue-se mais ou menos controlar
saber quem são, onde estão. Agora, o problema que nós temos aqui a nível da imigração que nos visita é, nós sabemos que uma casa foi alugada a uma família de 3 ou 4 pessoas, passado uma semana estamos lá e estão lá a morar 20 pessoas. Ou seja, não há controle das pessoas que estão aqui. Eu não estou a dizer, eu continuo a dizer, os imigrantes fazem-nos falta. Nós vamos a todos os lados e somos atendidos principalmente por pessoas de nacionalidade brasileira. Em tudo, não vale a pena estarmos aqui a discriminar porque toda a gente diz que não há ninguém para trabalhar, por isso fazem falta. Agora, a forma como as pessoas estão, e é isso que eu estou a dizer, não seria bem para falar sobre o mês de agosto, porque isto é um tema mais abrangente, mas a forma como as pessoas estão cá e têm que ser controladas, porque nós sabemos que se estivermos a trabalhar fora de Portugal, em qualquer país de acolhimento, nós temos um contrato de trabalho, e agora já é diferente, que até se entra com o cartão de cidadão e tal e coisa, mas temos um contrato de trabalho. Acabando esse contrato de trabalho, nós somos chamados e temos que ou ter outro contrato de trabalho, ou ter uma previsão 15 dias ou 3 semanas de começar a trabalhar, caso contrário dizem, olha, faz favor, vá para a sua terra porque não pode estar aqui. Nós aqui temos um contrato de trabalho, acaba o contrato de trabalho, não sabemos o que é que aconteceu às pessoas, se estão a ter apoio, se foram embora, não há esse tipo de controle. E isso é que tem que ser feito, não é proibir a entrada. Em alguns casos é o tal rigor. Controle. Outros falam também em solidariedade, que é preciso e preciso. Aí era preciso Mas amolecer acho que Mas essa também é a preciso para os solidariedade nossos. não obstaculiza que haja controle. Claro. Evidentemente. Mas temos de prosseguir, porque o tempo é andando, e também o agosto das festas. Festas são O agosto das alegria, são tradição, e tenho um calendário, como se sabe, particularmente no mundo católico em particular. Maravilhoso. As festas e romarias, de facto, marcam a nossa cultura, Este ano marcadas por evitar o fogo... Sim, o fogo de artifício. Mas isso já condenaria por toda a questões vida, de porque nunca segurança. gostei do fogo. E acho que não fazia falta nenhuma, mas pronto, é uma forma de anunciar. As comunidades eram distantes, queriam-se Agora atrair já não há outros. e gostavam de atrair as pessoas através do fogo, seria o anúncio da festa. Entretanto, estas festas Ainda e não havia romarias, Facebook. é claro, de facto vêm de longe, de muito longe, e eram polos de ligação e coesão dos povos. Nós temos aqui muito perto a Senhora da Abadia, que era, como sabemos, é um dos centros marianos mais antigos da Europa, e ela reunia pessoas que vinham de todo o mundo, porque passavam por aqui os peregrinos de Santiago de Compostela e tal, e entretanto fazia-se a romaria ali, enorme, e à sombra dela outras romarias se criaram. E segundo a história, as romarias começavam depois dos lavradores arrumarem os seus trabalhos agrícolas, ficava a milho a crescer, o feijão, etc. E no mês de agosto nem havia a colheita, nem havia a sementeira, então vamos todos para a romaria. E daí os ranchos das comunidades, irem por aí abaixo todos a cantar, da maneira como podiam, sabiam, saltavam, cantavam, numa espontaneidade E como diria total. um trovador medieval, enquanto as mães vão rezar, as meninas vão candeias queimar, as meninas vão bailar. Bom bailar, tal e qual, vem de muito longe, portanto isto já vem da Idade Média, o que torna a vida muito mais animada, e as pessoas tinham ali no agosto, por isso o mês de agosto se mantém este mês de alegria, de aquecimento do povo, de junção das famílias, de ligações, precisamente por isso, porque as pessoas estavam muito predisponíveis e muito mais livres nos seus trabalhos. E também os ritmos da terra. Claro, seguiam os ritmos agrícolas, porque a terra estava preparadinha, estava semeada, estava tudo regadinho, tudo organizadinho, regadinho quer dizer. Estava no Mas pousio. eles regavam, iam à noite à festa. Pois. Mas o que estava era, em setembro começavam já as vindimas, etc. O povo nessa altura relaxava, convivia e até se arranjava grande parte dos namoricos. Mas como sabem, era nas romarias. hoje já é mais o convívio e a festa, porque
A agricultura... Pois, Neste- mas ficou a a atividade tradição, agrícola mas já ficou não a tem a força tradição. que A tinha. tradição não há nada que a abale, que é uma cultura. As nossas culturas vêm de milhares de anos, desde a Grécia Antiga até agora. Portanto, é uma tradição que fica e que se mantém, e o povo habitua-se a isto, desde crianças que nós nos habituámos assim. E, por exemplo, este mês de agosto, nós sabemos que o calendário de festas e romarias é típico deste mês. E nós sabemos que, por próprio. exemplo, estes próximos fins de semana, principalmente o primeiro, o segundo e o terceiro, são inúmeras as romarias em todas as nossas aldeias. Em simultâneo. Em simultâneo, por Em isso simultâneo. é normal e típico estas romarias em todas as aldeias. Claro, por exemplo, quando se fala aqui do folclore, também é uma forma fantástica de divulgar essa cultura. E já agora também não podia deixar este momento sem convidar os vieirenses e quem está a ouvir para o nosso Festival de Folclore que se vai realizar no próximo domingo, dia 10. Ou seja, No dia em que estamos a primeira vez no ano. exatamente. Isto porque é um festival onde, quer da parte da tarde, quer da parte da noite, nós vamos ter contacto quer com os ranchos folclóricos aqui do nosso concelho, mas também com ranchos que vêm de fora, com outras formas de folclore, nomeadamente, por exemplo, aqui as pauliteiras de Miranda. Que bom. Ou seja, no fundo também esta diversificação ao nível do folclore que tanto caracteriza aqui a nossa região minhota. Por isso, claro que este mês de agosto é um mês típico em festas, também não podemos esquecer aqui a Senhora da Conceição, E não o é? São Brás, não é? No E o São também, né? Brás também, ou seja, em todas as festas que vamos tendo, estou a dizer a Senhora da Conceição por ser sei. aqui no centro da padroeira, por vila, ser a a padroeira, e a festa, a missa, a procissão, mas também a parte lúdica, os conjuntos, o folclore, fazem parte deste É mês um de período agosto maravilhoso. e Vale a desta pena nossa vir a cultura. Vieira. Sim. Ia dizer? Ia dizer que nesta altura vale a pena vir a Vieira porque temos aqui um encantamento brutal. Vale todos os dias a vir a nível, Vieira. mas vale sempre, claro. Não é só Mas Vieira. nesta altura O temos Minho muita é- animação. Mas não é só Vieira, o Minho em particular. É o Minho em muito, particular. muito O Minho animado. tem uma alma muito Embora forte. haja outras regiões Tem uma também alma festas. fantástica ao Minho. E uma alegria. É, uma alegria fora do comum. É pela sua exposição, pela sua vida, pela sua ligação à Galiza, por sol. toda essa cultura que está implícita até nas atividades agrícolas. Reparem a forma como o Minho decorava os seus animais, quando iam para as festas, etc. Os seus jugos, aquilo tudo. É totalmente diferente de outro ponto do país. Eu acho que Estuda-se é uma alegria que é uma caracteriza a alegria alma intrínseca. minhota. É, intrínseca. Não, e também não podemos esquecer aqui as bandas filarmónicas. Ah, Sim. claro. Ou seja, Essas, a festa então, que é festa dentro não tem a desta... banda tem que ter uma banda filarmónica. filarmónica, não E é? temos aqui em particular Claro. temos duas centenárias. E temos duas bandas duas filarmónicas que nos devemos Magníficas. orgulhar muito, quer a de Vieira, quer a de Vilarchão, com músicos, muitos deles já com uma carreira nacional e internacional, também convém também denotar isto mesmo, ou seja, com uma formação musical já muito elevada e que também abrilhantam estas nossas festas do mês de agosto. Mas se falarmos aqui em música, falamos de música, temos aqui já músicos premiados em Vieira do Minho. Sim, ou seja, nós temos vieirenses premiados em muitas várias- áreas, é isso, em é várias isso. áreas, É. dentro das quais também a música. E temos, neste caso, aqui querem orquestras ao nível nacional, quer ao nível internacional. Tiveram uma formação musical, muitos deles aqui ao nível da academia, que está ali instalada, o Conservatório de Música de Guimarães no Polo de Vieira de Minho, ou seja, quer um ensino articulado, ou seja, no fundo, o bichinho da música começou muito cedo. Aliás, aproveitava para dizer que este ano vamos começar com um projeto piloto ao nível da música no Centro Escolar Domingos Abreu, destinado ao pré-escolar. No fundo, era aqui uma faixa etária. Nós sabemos que os meninos mais pequeninos têm uma apetência pela aprendizagem, quer da música, quer das línguas, muito cedo, por isso também há que otimizar mesmo essa mesma E falar apetência. disso quando falarmos da abertura do ano Vamos, escolar. claro, faço, mas Agora, primeiro- o tema é mais um, e podíamos falar mais, mas temos também o turismo. Férias, bom tempo, em geral, no nosso país o verão é particularmente generoso. Férias. Como é que se marcam férias? Como é que se marcam Para as férias? agências. Enfim. Para as agências, digo, para as agências. Olha, é assim,
Aqui em Vieira do Minho, por norma, eu marco férias para fora de Vieira do Minho. Mas, Portanto, nós somos ao contrário. Mas Porque... tinha a ver com o que disse há pouco, a propósito dos imigrantes, principalmente da Suíça, que conhecem os calendários e marcam. Sim, não é só da Suíça, é de tudo, da Europa, aqui dos nossos, da Suíça, da França, do Percebe o que é que Luxemburgo. condiciona o marcarem mais cedo ou marcarem mais tarde? É apenas um É os valor? valores, é o preço. Ou seja, as tarifas agora são consideradas, segundo as nossas formações, são tarifas flat, que significa que são tarifas como o mar, como as ondas, são calmas, são sempre iguais. Agora vai depender da procura, por isso são flat. Na realidade não são muito flat porque vêm os tsunamis de vez em quando em que o preço altera muito, mas naturalmente se agora não há aquela diferenciação, é sempre por disponibilidade de lugar e de voo, se marcarmos cedo tenho mais possibilidade de arranjar uma tarifa mais barata do que se marcar em cima da hora. Também condiciona que, mesmo a nível de reservas de hotelaria, por exemplo, já falamos na parte aérea, não é? É mais cedo, mais económico, tudo direitinho. A nível de hotelaria, por exemplo, sabemos que em janeiro, fevereiro, máximo até 31 de março, há os descontos das reservas antecipadas. Depois temos as vantagens de que o cliente marca, mas nesse tipo de reservas antecipadas, na maior parte das vezes, permite um cancelamento dessa reserva por algum motivo, até mais uns meses à frente, mas entretanto já aproveitou o preço que estava mais económico, às vezes até se faz 2 ou 3 reservas para depois só optar por uma, que é mesmo assim. Claro. Depois temos também, pronto, se ocorrer muito mal, os seguros com cancelamento obrigatório, com cancelamento por motivo de força maior, devidamente documentado com o relatório médico, mas que permite recuperar o valor, o valor pago pelas suas férias, exceto naturalmente o valor que foi pago pelo seguro, porque à semelhança de um seguro de um carro que se paga para o ano seguinte, quer tenha sinistro ou não, não é devolvido. O seguro paga também uma bagagem que desaparece. O seguro paga uma quantidade de coisas, não é? A bagagem que desaparece, em primeira instância, a responsabilidade é da companhia aérea. Tem que se reclamar a bagagem que desaparece ou que é danificada ainda no aeroporto, fazendo-se acompanhar do cartão de embarque e da etiqueta que é colada no cartão de embarque e na mala para fazer a reclamação nas irregularidades ou nos perdidos e achados, já há vários nomes que vocês queiram chamar. E nessa altura, em primeiro lugar, quem responde por essas bagagens danificadas são as companhias aéreas, ok? Agora, se me vai falar o que estava dentro da mala que se extraviou, há um valor que é pago e que tem a ver com a distância. Até X dias tem direito a X dinheiro, mais de X dias, mas estamos a falar não da mala estragada, mas do que tínhamos lá dentro. Naturalmente que eu digo sempre às pessoas, e já que estou aqui volto a dizer... Mas de qualquer maneira, qualquer pessoa pode dizer que tinha dentro de uma mala qualquer coisa. É isso que eu estou a dizer. Atenção, que há coisas que não se podem pôr na mala de porão, por exemplo, sem ser declaradas na alfândega. Se eu tenho uma máquina de filmar que quero pôr na mala de porão, se eu não for à alfândega dizer que levo uma máquina de filmar, matrícula marca X e que custa X... eu não chego ao destino, posso perfeitamente ficar sem nada que eu não consigo provar. Nós vamos ter que provar aquilo que dizemos. Também não podemos inventar aqui porque... Não é pedir por pedir, não é? Não se pode. E cada vez mais, por exemplo, agora, e voltando agora às greves e aos atrasos e aos cancelamentos dos voos, também dizer que o que faz, o tempo que é contabilizado para uma indemnização em caso de atraso, não é o tempo em que o voo levanta do aeroporto, mas sim o tempo em que aterra no destino final, porque muitas vezes sai com um atraso de 3 horas do Porto ou 4, mas quando chegar ao destino conseguiu recuperar em trânsito e só chega com 2 horas, já não tem direito a pedir a indemnização, quer dizer, é que isto é um bocadinho... E depois também saiu agora uma diretiva nova, já agora que estamos a falar disso, que se for por motivos operacionais, a companhia não tem que indemnizar as pessoas. Agora, se for por avaria do avião, já tem que indemnizar as pessoas. Ou seja, isto tem várias nuances. Não é só pensar, o voo atrasou, eu vou pedir uma indemnização. Marcar férias é um plano. É sempre um plano. A vida é um plano. Então. Pronto, e o turismo que se faz, um pouco por todo o país, mas particularmente no nosso concelho. É também este mês de agosto que atrai mais pessoas. É, efetivamente. A época é alta, não é? Sim, a época é alta, mas eu penso que agora já se faz turismo todo o ano. E é bem vivo. Vieira do Minho muito. Os fins de semana em Vieira do Minho, a maior parte das casas... Estão em uma ocupação quase total. Ao longo do ano.
Sim, é preciso as casas serem simpáticas, serem tudo organizadinho. Saber receber, como em saber qualquer receber, circunstância. Ter uma etc. piscina, neste Ter uma caso. piscininha na altura de verão e tal. Foi A algo lareira muito no inverno. discutido, pôr a E piscina. lareira no inverno. Foi tal e algo que qual. muito alguns, apreciado. que alguns discutiam, que era se justificava, naturalmente justifica pelas Justifica, necessidades, sim, as pessoas. mas numa casa rural, no chamado turismo em espaço rural, Eu penso ter uma piscina. que a afluência agora é a tudo, com piscina rural, com hotel, em tudo. Porque mesmo o facto de verem os nossos imigrantes agora, os brasileiros, etc., esses estão também agora a encher tudo isto. Portanto, nós estamos numa altura em que poderíamos dar um passo em frente se criarmos centros de interpretação em vários domínios que nós temos no âmbito da história, da biologia, da geologia, etc. E temos no nosso concelho, felizmente, e aqui no Parque Natural e tal, conectando isto com Braga, nós fizermos assim aqui um espaço com centros de interpretação diversificados. Eu lembro, por exemplo, do povoado romano de Santo Cristóvão, lá em cima, em Ruivães. Se criássemos lá um centro interpretativo bem feito, nós tínhamos ali um sucesso de gente da história que estava por ali sempre. Porque também os gostos de quem visita, do turista, são diferentes. São diferenciados. Diferenciados, temos vários níveis. Nós temos a juventude que procura muito a água, não é? Os desportos náuticos, a montanha, etc., os raids, tudo isto, que já estão em bom desenvolvimento, mas temos um grande grupo que procura muito a cultura, a apropriação de conteúdos que nós temos dos patrimónios e propriamente das vivências, da etnografia, etc. Temos então os brasileiros, já procuram imenso isso, e os africanos. Aquilo que os responsáveis do turismo chamam um turismo com uma visita holística. Tal e qual, holística. Eu penso que nos está a falhar um bocadinho agora, podemos pensar nisso, a próxima gestão camarária, etc., propor ao Estado alguns centros interpretativos, porque vale a pena. Nós temos uma necrópole ali em cima que me encanta dar um saltinho lá e visitar. Temos, por exemplo, o tal povoado. Temos, por exemplo, como é que se chama aquilo? Deixa-me ver. Castros? Não, os castros. Temos 2 ou 3 castros aqui. Temos lugares de castelos, temos as bases dos castelos, não estão interpretados. Nem que sejam passadiços, com orientações, porque informações já temos. Informações em vários locais que eu tenho visto muito bem. Agora, falta mesmo o centro interpretativo. Acho que faz falta. Aquele, por exemplo, o pelourinho de Ruivães. É o de Roças. Estes pelourinhos, à volta deles, podiam-se criar magias fantásticas. Pelo mal, não é? Porque nós tivemos aquele período da Inquisição, mas o certo é que isto é história. E nós temos as coisas vivas. Nós temos os troços de geira romana, da 17ª, da 18ª no Gerês, que devem ter também interpretação. Porque cria magia, cria história, cria vínculos. Os miúdos começam a ter, efetivamente, a possibilidade de criar. E os mais velhos, nós também vamos a Cartago, vamos a Pompeia, vamos a todo o mundo ver coisas que não são superiores às nossas, foram factos históricos, com milhares de anos, que depois se foram alterando. Nós, por exemplo, há 2000 anos tivemos os romanos, que fizeram aquela história toda, que é um bocado delicada para os nossos povos, mas fez-se a romanização. E daí ainda temos, por exemplo, a palavra botica, lá em cima, o lugar da botica, onde eles tratavam os animais, as pessoas, e tudo isso ficou ali, tratava-se ali da medicação. Por exemplo, isso é uma história que dava, sei lá, até ali próprio a criarmos um centro de construção de medicação natural com os produtos da terra. É a razão para uma conversa mais longa à volta mais longa, mas devemos fazê-la posteriormente, porque eu acho que podemos ir muito longe. Fica a ideia. Agora temos apenas 2 minutos para concluir. Com estas ideias já, o turismo em Vieira do Minho tem respostas. O turismo em Vieira do Minho tem respostas. Aquilo que temos em alojamento, em informação... Tem resposta em alojamento, por exemplo... Em restauração... Em restauração também. E em informação? Em informação também. Temos um posto de turismo que está a trabalhar muito bem, em termos informativos. Por exemplo, agora no dia 26 de julho passado tivemos uma atividade que tem sempre muita gente que gosta de participar,
quer vieirenses, quer muitos oriundos de Braga e daqui à volta, que é o ciclo do pão em Campos. Muito bom esse. Ou seja, Todos no fundo são. faz o revisitar da panificação em termos de produção de broa caseira, de ir ao forno, de amassar, depois também uma visita ao sítio do moinho, ou seja, Aos espigueiros, ou às seja, no eiras. fundo faz a revisitação de um processo de fabrico e depois Do ciclo e do degustação também, Muito quer bem. do pão, quer da carne ali bovina associada também ali a Campos. Ou seja, é uma forma também de mostrarmos o nosso património, neste caso a parte também mais imaterial, mas também a parte material, e de darmos a quem nos visita essa mesma história ali de um sítio, que é a aldeia de Campos, que é uma aldeia muito bonita e que também sabe receber, e temos isso, assim como temos, por exemplo, em Vilar Chão, quando é em dezembro, a moagem da azeitona no lagar característico, e depois a degustação, ou seja, são efetivamente momentos que marcam. Nós temos o programa Sentir Vieira, onde mensalmente há uma atividade, e estou só, neste caso, a falar duas atividades. Também algo que tem sido muito importante em termos de dinâmica turística são as caminhadas e os percursos, ou seja, quando se fala em caminhada em família... Uma resposta para aquele turista mais preocupado em conhecer melhor, não só o uso, Mas, por exemplo, quando se fala... Mas conhecer a história e a terra, Sim, quando se fala e o no património. quando se fala Não no temos, não temos. mas quando se fala no percurso, por exemplo, quando há um bocado a doutora Fernanda falou na parte de biologia e de geologia, claro que aqui podemos aferir e podemos complementar alguns dos trilhos sim. que temos com esta mesma informação, mesmo se passa em termos históricos, ou seja, agora é uma fase seguinte de adequarmos e aumentarmos a informação que Tal e temos qual. sobre esses mesmos locais. Muito Nós bem. temos, por exemplo, vestígios glaciares aqui na Serra da Cabreira, Temos. que a maioria das pessoas não conhece. E quando se fala em glaciares, pensamos logo Serra da Estrela. E nós temos aqui Nós temos cá. vestígios glaciares, aliás, estão documentados em teses de mestrado que foram feitas aqui na Cabreira, esses mesmos vestígios glaciares. Estou a dar só um exemplo daquilo que nós achamos que não é património nosso e, no fundo, também temos esse património Muito. e que convém E visitá-lo. especialistas para ajudar. E especialistas, temos cá pessoas na área que o conseguiram fazer. Por exemplo, nós temos o Centro Interpretativo do Lobo, que está aqui também pertencente ali à zona norte do concelho, em que no fundo também conseguem ver o Fojo e depois visitar o Centro Interpretativo do Lobo. Ou seja, alguns já estão feitos. Já estão. Mas convém Fazer complementarmos e fazermos mais Tem que... que se arranjar a forma também de voltar, como eu já o fiz em tempo, a trazer cá os promotores, os operadores turísticos, dar uma volta, fazer um périplo, roteiros. que eu já fiz isso algumas vezes. interessante. Quer E esta dizer semana, que só para terminar, se tivéssemos tive- mais tempo, só para terminar, Zé agora Luís, com soluções. não só esta semana, só para Soluções ou terminar. sugestões, que era o que Só eu para ia dizer. esta semana tive cá a comercial do MSC dos Cruzeiros, é melhor dizer isto em português, dos Cruzeiros MSC, que conhecia muito bem os Jerez. Eu fiz um périplo aqui pelo Conselho, nomeadamente levei-a também ao Hermal, que eu tenho aquele amor pelo Hermal, e ela dizia, então eu pensei que o Jerez, e eu disse, pois é que aqui não é Jerez, é Cabreira, com É todo mais o respeito pelas pessoas pelo Jerez e pelo turismo de Jerez. Foi encantada porque ela vinha sempre só até ao Jerez, e agora já vai mudar de ideias. Inclusive fui ao Parque Campismo, não entrei, mas fui lá mostrar bangalôs e isso, que ela podia ficar se não houvesse outra possibilidade. Poço das Traves, por exemplo, Por exemplo, parabéns. por É da isso, coisa mais há nobre que coisas nós para se temos fazer. Tem que no ser de mundo. fora para dentro. É das coisas Como mais nobres. O turismo. No turismo e no património também temos muito para mostrar aos turistas, e tínhamos muito mais que falar, tá? Pois Só que tínhamos. o tempo Fica o tempo para uma nos dá, próxima. não É, nos fazemos deixa outra mais. altura. Depois Querido falamos mês de então setembro. Potencialidades. do mês de agosto, do mês das férias, e das festas e da romarias, e também o mês do turismo, tendo como, já dissemos, o painel constituído por Fernanda Rocha e Elsa Ribeiro e Glória Marques, a quem mais uma vez agradeço a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continua com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.